Nós outros na fita, hermano. E nós aí vamos falar rapidamente aqui agora do perfil do relevo do Nordeste brasileiro. Vamos dar aquele grau, aquele tapa, de forma tranquila, que você possa utilizar nas suas provas de geografia, né? No Brasil todo aí, alguma coisa que nós possamos aqui, né, explicar um pouco melhor. Deixa eu dar uma paradinha louco Abreu, que eu esqueci de pegar um pincel atômico, pelo amor de Deus. E aí, fião? Seguinte, vamos dividir aqui o relevo do Nordeste em 5 áreas aqui tranquilas: planícies e baixadas litorâneas. Na realidade aqui eu poderia colocar planícies e aqui os tabuleiros litorâneos, tá? Não vai mudar nada, ok? Litorâneos. Nesse número 3, eu posso colocar muito bem aqui o famoso Planalto da Borborema, unidade que na classificação de Ross foi classificado em separado, tá? Número 4, a famosa Depressão Sertaneja e do São Francisco. Depressão Sertaneja e do São Francisco, tá? E do São Francisco. Depois, o número 5, Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba. Isso também aqui para você facilitar bem. Cuidado, Parnaíba, rio que passa por Teresina, rio que passa aqui na área 017 ali, é Paranaíba, tá? Quando ele se junta com o Grande, ele forma o Paraná, tá? Na área 017 não, né? Ele não passa na área 017. Na realidade, o Paranaíba junta-se com o Grande, né? Paranaíba ali tem a vertente Goiânia do Paranaíba, separa Goiás e Minas. O Rio Grande separa São Paulo e Minas Gerais, se encontram-se e aí dão origem ao Rio Paraná, ok? Então é o seguinte, se você fosse pegar aqui rapidamente para você entender, nesta área aqui você tem a primeira sub-região do Nordeste, chamada Zona da Mata. Nesta área você tem a região chamada Agreste. Nesta área você tem a região que é chamada de Sertão. E nesta área aqui você pode colocar que você tem o famoso meio norte ou Nordeste Ocidental. Isso para facilitar para você algumas coisas. Imagine que seja uma questão em que você tem que ter conhecimentos para elaborar uma resposta um pouco mais profunda, ligada à economia. A Zona da Mata é a região das grandes propriedades monocultoras, né? Monocultoras tropicais, como por exemplo a cana, como por exemplo o cacau, o tabaco e por aí vai, tá? O Agreste, de todas as sub-regiões do Agreste, do Nordeste, de todas as 4 sub-regiões econômicas, o Agreste ele é caracterizado por pequenas propriedades policultoras. E nós temos um vídeo onde nós discorremos sobre isso. Por que a pequena propriedade foi para o Agreste, tá? Quando o pessoal ali então acaba, né, o processo da dotação das sesmarias e o pessoal parte para as encostas do Borborema. Então aqui você tem sisal ou agave, tem o café, tem o milho, tem também o leite, né? Tem, enfim, vários produtos aqui, mandioca e por aí vai. O Agreste também, a Zona da Mata é conhecida como a região das capitais. Isso aqui é o mar, tá, meu filho? O Agreste é conhecido como região das grandes cidades do Nordeste brasileiro. E aí tem até a capital, entre aspas, do Agreste, que é Campina Grande, na Paraíba, cidade realmente portentosa, né? Nós temos a depressão, a Zona da Mata
Depois eu falo para vocês. A depressão sertaneja do São Francisco, nós temos grandes propriedades de pecuária bovina e também de algodão, meu filho. Cuidado com isso nas provas. E o meio norte você tem as grandes propriedades extrativas, principalmente Babaçu e Carnaúba. Isso aqui é para que a sua questão, muitas vezes de relevo, ela vem com essas situações inseridas, tá? Então vamos lá rapidamente. Aqui não é o caso de falar de clima, vegetação, não vou entrar nesse meio. Até posso entrar. A zona da mata tem a Mata Atlântica. Por isso que é a zona da mata. E o clima é um clima chuvoso, tropical, úmido, não é? Muito chuvoso, com chuvas de inverno, devido à ação da massa polar atlântica. O agreste é um clima e vegetação de transição. O sertão, por sua vez, é um clima semiárido, com a vegetação da caatinga, formada por xerófitas, plantas adaptadas à falta de água. E o meio norte também é transição, mas nós conhecemos isso aqui como a Mata dos Cocais, meu filho. Pronto, com isso você já dá uma enchida a mais na sua lousa para ficar alegre, portentosa inclusive. Mas vamos lá. Aqui nós temos um solo importantíssimo nesta área 1 e 2, que é o solo massapê ou solo massapé. Um solo rico em argila, hein? Quando chove fica bem pegajoso. E aí ele é formado principalmente pela decomposição de duas rochas. Gneiss, que é uma rocha metamórfica, mais o calcário, que é uma rocha sedimentar. Este solo, você sabe melhor do que eu, está ligado ao ciclo da cana-de-açúcar, que esgotou sobremaneira esse tipo de solo. Lembrando que o tabuleiro, esses tabuleiros aqui litorâneos, têm terrenos sedimentares na sua maior parte, mas também metamórficos. Nós temos aqui, nesta região aqui, ela tem até de 50 até 100 metros de altitude. Um exemplo clássico é quando você vai em Salvador, na cidade alta de Salvador. Provavelmente lá seja um tabuleiro, onde você pega o elevador Lacerda, né? O famoso elevador Lacerda. Depois o agreste. O agreste também, uma formação do o Pau da Borborema. Uma formação, na sua maior parte sedimentar, mas encontra-se também algumas áreas, né, cristalinas também. Lembrando que o Planalto da Borborema, ele é responsável, ele forma o sertão. Na realidade não é só o Planalto da Borborema que vai formar o sertão. Cuidado, ele é um dos formadores do sertão. O sertão, a formação do sertão é extremamente complexa. Não é simplesmente Planalto da Borborema por si só. Existe ali também a situação do aquecimento desigual das águas do Oceano Atlântico e também a influência do El Niño. Então tem toda uma influência ali dentro do contexto para formar o sertão, tá? Mas não vou entrar nesse mérito aqui agora não. Então o agreste é essa região aqui da Borborema. Aqui, a depressão sertaneja, você encontra essa letra A, que são chamados de Inselbergues. Não é iceberg não, filhão, Inselberg, ilhas de pedra. Na realidade, é um relevo que nós chamamos relevo residual. Relevo residual, tá? Relevo residual. Relevo residual, porque formado por rochas de maior resistência aos processos erosivos. Aqui nós temos a famosa Serra da Ibiapaba. Se você aqui, nessa localidade aqui, Ibiapaba, ou também chamada Serra Grande, separa os estados do Ceará e do Piauí. Quando você fizer literatura com o seu professor ali, você teve a tribo, se não me falha a memória, dos Tabajaras e Tapuias,
E quando você ler o romance de José de Alencar, Iracema, tem uma cachoeira lá de uns 135 metros que é chamado Bica do Ipu. Lá tem várias cidades, Ibiapina, São Benedito, Ipu, Guaraciaba do Norte, Tianguá, né? Posso ter que ser Viçosa, que se não me falha a memória, a mais antiga de todas as cidades dali, né? Um local que tem ali em média, chega a 950 metros de altitude. Cidades ali que, se você um dia você for lá, meu filho, como eu já fui várias vezes, você chegar ali em julho, você treme de frio. Você pode morar em São Paulo, você treme de frio, porque a sensação térmica é terrível, tá? E as chuvas são abundantes, principalmente nessas áreas aqui, porque ela é uma cuesta. Ela, na realidade, ela vai suavemente caindo para cá, tá ok? E aqui também formado por terrenos sedimentares, tá? Nesta região da bacia do Parnaíba. Com isso dá para você fazer alguma situação da sua prova de vestibular de relevo do Nordeste. Então cola conosco, dá aquele grau, dá aquela estudada, pegue e assiste essa pequena aula microscópica e faça os exercícios dos seus materiais didáticos, sejam eles quais forem, livros, o que o professor passa, não é? Para que você possa fixar cada vez melhor, ou como nós dizemos, sedimentar cada vez mais o conhecimento. Tamo junto, Jaelvis, a paradinha louco, Abreu.